E eu queria conversar orando, na verdade. Nós já lemos o texto, agora nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, porque nós estamos na tua presença, Senhor. Porque nós estamos diante de ti. Deus, é um privilégio poder estar na tua presença. É um privilégio poder te adorar. É um privilégio poder, Senhor, meu Deus, orar juntamente com os meus irmãos. É um privilégio podermos estudarmos a Bíblia juntos. Muito obrigado, Senhor, por esta graça, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o estudo dessa noite, Senhor, seja bênção em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, nós estamos estudando Romanos, vocês sabem disso. Nós já temos um tempo que nós estamos estudando Romanos. E quase tudo que nós temos estudado em Romanos diz respeito a uma questão de salvação. A carta de Paulo aos Romanos tem como seu foco principal essa questão da salvação, entende? É uma necessidade que nós temos como igreja, irmãos. Então, queridos, a gente tem aprendido, tem buscado conhecer essa questão de salvação. Irmãos, olha, se fala tanto de salvação no meio da igreja, entende? E as pessoas comentam tanto sobre isso. Ah, fulano foi salvo, ah, eu fui salvo. Mas poucas pessoas param realmente para estudar isso. Assim, não há doutrina mais importante no que diz respeito à nossa vida, querido, do que a questão da salvação. Vocês viram, no domingo passado falamos sobre isso, o plano de salvação de Deus. A Bíblia, ela é apenas a descrição desse plano, de como Deus elaborou, de como Deus fez, entendeu? Então tudo gira em torno da salvação. É muito interessante, mas poucas pessoas, querido, sabem o que é isso realmente. Poucas pessoas gastam tempo estudando o que a Bíblia diz a respeito de salvação. Isso é curioso, irmãos. A maioria das pessoas entendem salvação como vir aqui à frente, levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor faz uma oração por ele e pronto. Salvação encerrou aí para ele, entendeu? Agora ele é salvo e ele não precisa de mais nada. Irmãos, quanto engano, né? Quanto engano. É por isso, querido, que nós vivemos um cristianismo tão raquítico, sabe? Tão frágil. Onde as pessoas não sabem nem falar daquilo que creem. Elas não conseguem conversar com uma pessoa e explicar as razões pelas quais ela crê ou pelas quais ela acha que é salva, entendeu? Se você perguntar, ela vai dizer, não, eu aceitei a Cristo. Eu fui lá na frente, levantei a mão, o pastor fez um apelo, eu fui lá na frente, né, e ele orou por mim, e agora eu sou crente. Mas por que, na verdade? Como é que é salvo? Como é que o pastor quer dizer que o pastor tem poder para te salvar? As pessoas não sabem falar sobre isso. Por que ir lá na frente, aceitar Jesus, te dá salvação? Entende? Não há um ensino bíblico, né, constante a respeito dessa questão, querido. Mas é interessante que Paulo gasta aqui, irmãos, uma carta inteira, pelo menos 8 versículos específicos, 8 capítulos específicos para tratar disso. Por que nós precisamos, o que foi feito por nós e quais são as garantias de que aquilo que foi feito por mim é de fato seguro, que eu não perco salvação. Paulo trata disso, irmãos. Ele é minucioso, ele é repetitivo, entendeu? Ele é enfático. Se Paulo, escrevendo para uma igreja de crentes, achou necessário falar e abordar a salvação dessa perspectiva, irmãos, por que será que nós hoje não fazemos mais?
Por que nós nos contentamos apenas em aprender passos para isso, passos para aquilo? Campanha das 7 semanas, né? 7 semanas de oração pela casa própria. Essas coisas todas que me dá até nos nervos, até de falar, entendeu? Por que a igreja se resumiu a uma instituição em que tudo que ela faz parece que é apenas tentar melhorar a vida dos seus fiéis? Eu acho, irmãos, que na maioria dos púlpitos brasileiros não há uma preocupação se você vai para o inferno ou não, entendeu? A preocupação é como você está vivendo. Está tudo bem contigo? A vida financeira está bem? Entende? Parece que é só isso. Você está se sentindo bem na igreja? A igreja está sendo útil para você? Está fazendo com que você se sinta melhor? Irmãos, a igreja não é um lugar para a gente se sentir melhor. Você me desculpe dizer isso. A pregação não tem a finalidade de fazer com que você se sinta melhor. Eu ouvi alguém falando esses dias, deixa eu tentar lembrar, pastor Marcos Granconato. Ele diz uma coisa, eu estava vendo Imperatriz esses dias, ouvindo essa mensagem, ele diz o seguinte, olha, se uma pessoa que não conhece a Cristo, que ainda não é salva, vou colocar dessa forma, ela entrar na igreja e se sair dali se sentindo bem, então alguma coisa na mensagem não estava certa. Por quê? Porque um pecador não pode entrar na presença do Senhor, um pecador não redimido, não salvo, não pode entrar na presença do Senhor e sair se sentindo bem, se ele continua no pecado, entendeu? Está errado isso. E eu concordo com ele, querido. Eu concordo com ele. O problema é que nós não tratamos mais salvação como nós deveríamos tratar. E aqui, irmãos, a gente vem nessa tentativa, nessa busca. Eu sei que esse capítulo é um capítulo difícil, eu tenho consciência disso. O exemplo são os comentários que nós temos em língua portuguesa a respeito dessa questão, entendeu? Há muita confusão, né? E mesmo quando há um alinhamento, você percebe que é um alinhamento assim meio que à esquerda, brincando aqui no caso, tá bom? É que desvirtua um pouco aquilo que Paulo está ensinando. Já falei para vocês, a maior parte dos comentaristas entendem batismo nesse capítulo aqui como uma referência ao batismo nas águas. Daí você percebe a distância que há dessa interpretação para aquilo que Paulo está falando, entende? E há muitas outras. Nós tratamos disso aqui ao longo da nossa ministração em Romanos 5, 6, irmãos. Irmãos, é muito importante que a gente tente fazer o nosso cérebro trabalhar realmente para compreender aquilo que Paulo está dizendo. Repetindo o nosso texto, Paulo diz assim, olha, porque junto, né, está sempre respondendo alguma coisa, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso aqui, querido, é Paulo praticamente sintetizando os versículos 3 e 4, tá bom? Mas olha só, vamos aqui tentar compreender um pouquinho. Eu vou, irmãos, primeiro eu vou tentar sintetizar. Vou fazer um apanhado aqui, meio que rápido aqui, para poder dar sequência ao nosso texto, tá bom? Então me permita tentar sintetizar aqui o que Paulo disse nos versículos 3 e 4. Eu vou já ler esses versículos. Na verdade, eu vou ler logo eles para a gente tentar entender. Paulo diz assim, olha, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso é que Paulo diz. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu texto, que eu vou tentar trabalhar ele contigo. Esses dois versículos, 3 e 4, Paulo está explicando a resposta que ele deu para o versículo 1. Vê se você consegue entender. No versículo 1 do capítulo 6 está escrito assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais e mais? Essa é uma pergunta que foi feita, e aqui dizem os estudiosos, e eu concordo com isso, é Paulo se antecipando ao que ele havia dito nos versículos anteriores, lá no capítulo 5, nos versículos 20 e 21, quando ele fala do reino do pecado, do reino da graça, entendeu? Aquele ensino de que onde o pecado abundou, superabundou a graça,
poderia levar alguém que estava ouvindo a leitura da carta para fazer a seguinte pergunta: então quer dizer o quê? Que nós vamos continuar pecando? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando, continue superabundando. Não é isso, Paulo? Ele vai dizer: não, não, de jeito nenhum. Não me entenda mal, não me interprete mal, não foi isso que eu disse. Olha a resposta, irmãos. A resposta vem na forma de uma pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para ele? Essa é a resposta de Paulo. A gente chama isso aqui é o pressuposto principal dessa carta, entendeu? É essa resposta para essa pergunta. Então, tudo que é dito do 3 em diante é dito por causa dos versículos 1 e 2. Paulo está respondendo essa pergunta, entendeu? Ele está esclarecendo isso. Você não pode interpretar a doutrina da justificação pela fé como um mecanismo, como se fosse um passe livre para pecar. Não é isso que eu estou dizendo. E aí ele vai explicar como pode você que já morreu para o pecado continuar pecando. Não faz sentido isso, entendeu? Então ele vai explicar isso. Ele explica esse já morrer. Irmãos, nós morremos para o pecado. É o que Paulo diz. Mas como foi que aconteceu isso? Eu posso viver no pecado, eu posso continuar pecando para que a graça continue aumentando. Paulo diz: não, você já morreu para o pecado. Como é que você vai continuar pecando se você está morto para o pecado? Aí ele explica como foi que isso aconteceu. Ele diz: nós somos batizados em Cristo. E morrer para o pecado significa ser batizado em Cristo, tá bom? Nós somos batizados em Cristo. Portanto, se nós somos batizados em Cristo, isso significa que nós somos batizados na sua morte, fomos batizados em seu sepultamento e fomos batizados também na sua ressurreição. Isso é o que Paulo diz nos versículos 3 e 4, tá bom, gente? É exatamente isso que ele diz. Vou abrir novamente aqui e vou ler. Ele pergunta, né? Como nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos ainda no pecado? Aí ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos batizados, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então Paulo está dizendo, irmãos, nós morremos para o pecado. Como que se aconteceu isso? Meu computador está doido. Só um minutinho, ele está aqui querendo me atrapalhar. Um minutinho. Então ele está dizendo assim, olha, nós que fomos batizados em Cristo, irmãos, nós já morremos para o pecado. E morrer para o pecado significa ser batizado em Cristo. Esse batismo em Cristo, eu já expliquei, é quando o Espírito nos insere no corpo de Deus. É quando nós deixamos de estar em Adão e somos inseridos em Cristo. É disso que ele está falando, tá bom? Aí o argumento é muito simples, irmãos. Se fomos batizados em Cristo, isso significa que fomos batizados na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Agora, qual é a consequência, irmãos, de nós morrermos para o pecado? A consequência é que nós fomos arrancados do reino do pecado e transferidos para o reino da graça. Isso significa que nós não temos mais nada a ver com o domínio, com o governo e com a esfera do pecado. Lembre-se que isso aqui é doutrinário. Isso aqui não é prático. Não é para você sentir, entendeu? É para você crer. É muito importante que você faça essa distinção, irmãos. Eu já falei tanto sobre isso aqui, é doutrinário, irmãos. É o que Deus nos diz a respeito do que aconteceu conosco em Cristo.
Nós fomos inseridos nele, batizados em Cristo, batizados na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. A mensagem aqui, a doutrina aqui é chamada de união mística com o Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, o que é dito aqui é o seguinte: aquilo que aconteceu atribuído a nós também. Então ele morreu, nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, irmãos. É muito importante que você entenda isso. Aí ele diz, ele vai resumir tudo isso da seguinte forma: porque se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos, de maneira bem simples, o que nós temos aqui nesses versículos é só uma espécie de repetição sintetizada, resumida do que foi dito nos versículos 3 e 4, tá bom? Por que Paulo fez isso, irmãos? Por que ele fez esse resumo aqui, ele sintetizou isso aqui, ele repetiu isso de maneira resumida? Porque ele estava interessado em enfatizar o final do versículo 4. O final do versículo 4 diz: assim também nós andemos em novidade de vida. Essa expressãozinha vai ser tratada, se der tempo hoje, tá bom, querido? Nós vamos tratar disso hoje. Bom, antes de estudar o conteúdo desse versículo 5, querido, eu queria chamar sua atenção para algo que eu considero muito importante. Veja, há duas sentenças no versículo 5. Duas sentenças. Na primeira, Paulo diz assim: olha, fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Essa é a primeira sentença. A segunda é: fomos unidos a Cristo também na semelhança da sua ressurreição. São essas duas sentenças. Fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, fomos unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição. Dito isso, irmãos, ele vai explicar a primeira sentença nos versículos 6 e 7. O que é a primeira sentença? Nós somos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Agora veja o que Paulo diz nesses dois versículos, 6 e 7. Ele está explicando essa sentença, tá bom? Ele diz assim: olha, sabendo isto, que a nossa velha natureza, essa tradução não é boa, querida, é nosso velho homem, é a tradução correta, tá bom? Eu vou mudar e corrigir isso aqui depois, tá bom? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Isso ele está falando, está explicando a nossa semelhança na morte de Cristo, tá bom? Aí os versículos 8 até o 10, ele explica a segunda sentença, que é que nós somos unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição. Olha o que ele diz, irmãos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Antecipando aqui uma coisa, viver para Deus aqui é a mesma coisa ali que Paulo quis enfatizar. A mesma coisa que andar em novidade de vida, tá bom? Então, andar em novidade de vida e viver para Deus é a mesma coisa, querido. Bom, isso é só para você entender o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Então, feito aqui as observações, eu quero ler contigo mais uma vez, eu quero que você grave isso na sua mente, que você faça um esforço, irmãos, para tentar compreender. Queridos, deixa eu dar uma dica para vocês, uma orientação, na verdade, para vocês. Sabe, se você puder e quiser realmente entender o que está sendo pregado aqui, eu te desafio, não precisa nem baixar as mensagens, mas ouve essas mensagens. Ouve elas. Repete isso aqui depois. O restante também, para você tentar compreender o que está sendo dito. Porque eu, sinceramente, irmãos, é simples. Só que a gente vai repetindo muito
Porque há muitos conceitos aqui implícitos, entendeu? União mística com o Senhor Jesus. O que aconteceu com ele aconteceu comigo. Ele morreu, eu morri. Nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição. Essas coisas, elas têm que serem lembradas por nós, entendeu? Nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer, na verdade, o que está querendo ensinar aqui. E eu queria abordar esse versículo 5 hoje, só ele hoje, tá bom? Quase que palavra por palavra, irmãos, e vocês vão perceberem como é importante a gente saber o que Paulo realmente está dizendo. Lendo o texto mais uma vez. Porque se fomos plantados juntamente com ele, com Jesus Cristo, tá? Na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos tentar entender? Vamos começar com a palavra se, porque se, essa palavra significa desde que. E observe como a tradução já muda, porque o se dá a ideia de dúvida, né? Porque se fomos plantados, talvez gere dúvida, será que nós fomos plantados? Não é isso que está querendo dizer. O significado dessa expressão é desde que, e agora deixa eu ler dessa forma, porque desde que fomos plantados com ele, percebe como muda a sentença? Uma coisa é você perguntar, porque se fomos, né? Eu estou colocando em xeque, estou levantando uma questão, mas não é isso que Paulo está falando. Ele está afirmando um fato. Desde que fomos plantados com ele na sua morte, certamente o seremos. A ideia é, já que eu fui plantado com ele na sua morte, com toda certeza também serei plantado na sua ressurreição. É isso que ele está dizendo, irmãos. Olha só, veja como aqui, talvez parafraseando esse texto, ficaria mais ou menos assim, olha, desde que é um fato que fomos plantados juntamente com Cristo, na semelhança da sua morte, então só pode ser igualmente um fato que também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ele está fazendo uma afirmação categórica, irmãos. Assim como eu fui plantado com Cristo na semelhança da sua morte, essa palavra é muito importante, semelhança, viu gente? Assim também eu fui plantado com Cristo na semelhança da sua ressurreição. Agora vamos olhar a palavra plantados. Eu chamo a sua atenção para essa palavra. Ela significa, querido, plantados aqui significa tendo crescido juntos. Crescer juntos fala de uma relação tão íntima que tem o sentido de uma união essencial, inseparável. O ponto a que Paulo quer chegar aqui com o uso dessa expressão, dessa palavra plantados, irmãos, é a afirmação de que estamos tão unidos a Cristo quanto um ramo à figueira. É aqui que ele quer chegar. Plantado significa que nós estamos unidos, inseparavelmente de Cristo. Nós estamos tão unidos a Cristo quanto um ramo à figueira. Um ramo longe da figueira é algo ilógico. O essencial, o natural, normal é que o ramo esteja na figueira, entendeu? Então é nesse sentido. Nós somos plantados, irmão, nós somos plantados. Olha, fica fácil perceber que a intenção de Paulo ao usar a palavra plantados, querido, é essa ênfase na natureza íntima da união do crente com o Senhor. Então, quando ele usa essa palavra plantado, ele quer enfatizar essa natureza íntima da nossa união com Cristo, a ponto de Paulo dizer, ele morreu, eu morri com ele. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Mais ainda, lá em Efésios, Paulo vai dizer, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ideia do texto é tudo que aconteceu a Cristo é atribuído a nós. Eu vou explicar isso mais para frente, tá bom, querido? Mas essa é a ideia do texto. Outra palavra muito importante aqui, irmãos, a que nós vamos estudar agora, é a palavra semelhança.
plantados na semelhança da sua morte e plantados na semelhança da sua ressurreição. Por que o Apolo diz isso, irmãos? Porque a nossa morte e a nossa ressurreição não são idênticas à do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Nós não morremos literalmente como o Senhor Jesus Cristo morreu. Nós não fomos sepultados literalmente, nós não ressuscitamos literalmente, irmãos. Nós morremos e ressuscitamos espiritualmente. A palavra semelhança aqui tem o propósito de manter a distinção, essa distinção na nossa mente. Nossa morte não é idêntica à de Cristo. Ele morreu, ele foi colocado no túmulo e ele ressuscitou literalmente. Isso não aconteceu conosco. Ainda não. Ainda não. Então, quando ele diz que nós morremos na semelhança da morte de Cristo, é lógico, irmãos, eu sei que isso é quase bobo falar isso, né? Ele está querendo fazer uma distinção do que aconteceu com Cristo e do que aconteceu conosco. Com ele morreu literalmente. Conosco, nós morremos espiritualmente. A nossa morte e a nossa ressurreição são a semelhança dele, mas não são idênticas à dele, entendeu? Eu vou te mostrar um outro texto que comprova isso e deixa isso mais claro ainda, tá bom? Em Romanos 8:3, está escrito assim, Romanos 8:3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, é o que o texto diz, tá bom? Deus condenou o pecado na carne. Cristo foi enviado em semelhança da carne pecaminosa. É o que Paulo está dizendo. É a mesma distinção, querido. Jesus não veio na carne do pecado, ele veio em semelhança da carne do pecado. E ele nem poderia ver, irmãos, na carne do pecado, porque ele nunca conheceu o pecado, entendeu? Se Paulo dissesse que Cristo veio na carne do pecado e não na semelhança da carne, ele estaria dizendo que Cristo teria pecado ou partilhado do nosso pecado. Isso não é verdade, irmãos. A Bíblia é muito clara em dizer que Cristo nunca pecou. Nunca houve dolo nas suas palavras, entendeu? Ele sempre foi 100% verdadeiro. Então, é muito importante que você entenda isso. Qual é o ensino de Paulo, querido? O que aconteceu com o Senhor Jesus, literal e factualmente, aconteceu conosco espiritualmente, querido. Portanto, por causa da nossa relação espiritual com Ele, os efeitos e os resultados da sua morte fatual e literal tornam-se nossos, são passados a nós. Então, nesse sentido, nós morremos, nós somos sepultados e nós ressuscitamos com Cristo. Na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição. Isso significa que a nossa morte, querido, se dá por fé, é algo espiritual, tá? É algo espiritual. Sabe o que isso nos lembra, irmãos? E é muito importante você perceber, querido, irmãos, o entrelaçar que Paulo faz desse texto aqui é uma coisa impressionante. Olha só, irmãos, veja, o que aconteceu com Cristo não foi exatamente o que aconteceu conosco. Ele morreu literalmente, mas nós morremos espiritualmente. Ele ressuscitou literalmente, mas nós ressuscitamos espiritualmente. Então deixa eu te mostrar um paralelo disso aqui, um texto que vai nos clarear um pouco esse entendimento. Romanos 5:12. Olha o que diz Romanos 5:12, irmãos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou pois todos pecaram.
A pergunta, veja, irmãos, por que todos pecaram? Nós já estudamos isso. Porque estávamos todos em Adão. Certo? Nós estávamos em Adão. A pergunta é, mas estávamos literalmente em Adão quando ele pecou? E a resposta, não. Entretanto, estávamos espiritualmente em Adão. Se você lembrar do que nós pregamos no versículo 12 do capítulo 5, fica fácil compreender essa ideia da semelhança da morte e da semelhança da ressurreição. Irmãos, nós morremos e ressuscitamos espiritualmente. Essa é a nossa condição, essa é a nossa posição em Cristo. E eu espero muito, querido, que isso fique claro para você, irmãos. Que você entenda isso. Espiritualmente nós morremos com Cristo, mas também espiritualmente nós ressuscitamos com o Senhor Jesus. Esse é o nosso legado em Cristo. É a nossa condição em Cristo. Nós estamos unidos a Ele, irmãos. Uma união mística, tão unido quanto o ramo está unido à figueira. Essa é a nossa condição em Cristo. Queridos, o desdobrar disso, irmãos, é muito importante. Se você entender, irmãos, é algo assim tremendo, na verdade, tá bom? Por último, nós temos a palavra seremos. Seremos. Também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Lloyd Jones diz que a expressão seremos, ela tem levado muitos a pensar que ela se refere somente à nossa futura ressurreição literal e corporal. E ele continua a dizer assim, olha, certamente isso inclui isso, né? No entanto, se vocês disserem que significa só isso, estarão tornando toda a argumentação do apóstolo nesse ponto completamente inútil, porque o que ele está interessado em mostrar é que nós não podemos jamais permanecer no pecado para que a graça seja abundante nesta vida e neste mundo, tá? Veja, o que Paulo tem em mente é a pergunta que foi feita no versículo 1. Vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando? De maneira nenhuma. É isso que está, assim, é isso que move Paulo a responder da forma que respondeu. Ele continua dizendo assim, olha, ele não está argumentando sobre como seremos depois que tivermos ressuscitado dentre os mortos, no sentido literal. Sua preocupação é com a vida que levamos como cristãos nesse mundo, aqui e agora. É dito isso, irmãos, porque alguns estudiosos acreditam que quando Paulo diz seremos, ele está apontando para o futuro, para quando nós ressuscitarmos, para quando nós somos glorificados, entendeu? E o que o Lloyd Jones está dizendo é o seguinte, não pode ser isso. Não pode ser. A preocupação de Paulo aqui é com a nossa vida aqui e agora, entendeu? Viveremos no pecado para que a graça aumente de maneira alguma. Como viveremos no pecado? Nós, os que já morremos para o pecado. Então, a preocupação dele não é com o amanhã, com o futuro. A preocupação dele é com aqui e agora. É com a maneira como nós vivemos a nossa vida. Porque se você tem essa mentalidade de que agora que você foi salvo, que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, e que uma vez que onde o pecado abundou, superabundou a graça, que o reino da graça é superior ao reino do pecado, então alguém pode ser levado a pensar o seguinte, então quer dizer que eu posso viver a vida da forma como eu bem quero? Como eu bem quiser? E Paulo vai dizer, não. Se você está em Cristo, você está morto. Você morreu. Você foi inserido em Cristo. Você foi batizado na morte de Cristo, batizado no seu sepultamento, batizado na sua ressurreição, querido. Isso tem a ver com aqui e agora. Bom, olha só. Eu falei lá no começo, querido, que um dos propósitos do versículo 5 era enfatizar o que Paulo havia dito no final do versículo 4, né? O que ele disse lá? Assim também nós andemos em novidade de vida. Foi disso que eu falei. Bom, a questão é, para você entender o seremos, né? Como alguns entendem como algo para o futuro. A questão é, quando devemos andar em novidade de vida? Só na glorificação final, quando tivermos ressuscitado literalmente? Né? E a resposta é lógico que não, né? Paulo está falando do tempo presente. É esse o mesmo sentido aqui, irmãos, de que nós seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Está falando do nosso andar com Cristo, entendeu? Do tempo presente, do aqui e do agora. É um tempo verbal futuro, irmãos, a gente não pode negar isso. Só que é um tempo verbal futuro só do ponto de vista em que o texto é ordenado, é colocado. Observe o texto, irmãos, olha. Desde que fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, isso aqui está basicamente no passado, é pretérito, tá bom? Desde que aconteceu, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, tipo assim, já que você morreu, você também ressuscitou. Então, é futuro nesse sentido. Você já morreu, mas você ressuscitou também. Então, não tem a ver, querido. Veja, Paulo não está dizendo aqui, irmãos, e é importante que você entenda isso. O que Paulo está dizendo é que o homem que morreu é o mesmo que ressuscitou. É futuro nesse sentido, entendeu? Na organização do texto. O cara que morreu é o mesmo que ressuscitou. Não é futuro no sentido de que só se refere à vida no mundo que está por vir, no mundo vindouro, não nesse sentido, irmãos. É muito importante, irmãos, é muito importante. Olha só, prova disso, veja o versículo 11 do capítulo 6. Encerra. Eu não sei nem por que a gente está discutindo isso aqui, eu estou colocando isso para vocês aqui, mas é porque, às vezes, irmãos, eu não sei vocês, eu sou um desses estudiosos assim, que quando eu vou para a Bíblia e a gente vê um verbo, a gente quer saber realmente o sentido dele, né? Então, quando Paulo diz seremos, se você pegar uma Bíblia que ela tenha lá um dicionário lá, é grego, entendeu? A gramática, é ação futura realmente, entendeu? Mas não é futuro no sentido de só vai acontecer quando a gente morrer e ser ressuscitado. Não nesse sentido. Olha só. Romanos 11,6 diz assim: assim também vós, considerai-vos certamente... Irmãos, essa tradução está muito... Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A questão é, quando eu devo me considerar vivo para Deus? Só no futuro? Não. Paulo está falando do aqui e da agora. Devemos nos considerar aqui e agora como mortos para o pecado e vivo para Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Me considerar vivo para Deus, irmãos, é a mesma coisa que ser plantado com Jesus na semelhança da sua ressurreição, que é também a mesma coisa que andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é a mesma coisa de viver para Deus. Tudo que está sendo dito aqui é o seguinte, irmãos: morremos para o pecado para viver uma vida nova para Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Se eu não entendo essa questão, eu morri para o pecado, mas eu nasci para Deus. Paulo vai falar isso no capítulo 7, vamos estudar isso no capítulo 7. Eu morri para o pecado, mas eu nasci para Deus. Eu ressuscitei para uma nova vida em Deus. E eu sou chamado a me considerar como morto para o pecado, mas vivo para Deus. Portanto, eu sou chamado a andar numa vida que Paulo chama de novidade de vida, no sentido de que aquilo que diz respeito ao meu passado, aquilo que diz respeito à minha condição antes de conhecer Cristo, a minha relação com o pecado, a minha relação com a lei, isso já não existe mais, entendeu? Eu saí desse domínio do pecado, do governo do pecado, debaixo do governo do pecado, eu saí desse reino do pecado e eu fui transportado para o reino da graça, usando uma linguagem do capítulo 5, entendeu? Essa novidade de vida. E ele diz, olha, eu preciso me considerar alguém que nasceu para Deus. Eu preciso me ver como uma pessoa que nasceu para Deus. Eu preciso me enxergar como alguém que não está mais debaixo do controle, do domínio do pecado, entendeu? Eu não sou mais escravo do pecado como eu era antes de conhecer Cristo. Eu não sou mais obrigado a viver debaixo desse jugo, não. Agora eu sou uma nova pessoa, 2 Coríntios 5,17, né? Eu sou uma nova criatura. Agora eu pertenço a um outro reino. Eu posso não sentir nada em mim, mas é isso que a Bíblia
Bíblia diz ao meu respeito, irmãos. Essa é a verdade de Deus a meu respeito, tá bom? Nós aprendemos, querido, que ao dizer que fomos plantados com Cristo na semelhança da sua ressurreição, Paulo estava se referindo ao tempo presente. Agora, eu queria fazer aqui só um pequeno adendo aqui, porque há um sentido em que eu posso interpretar essa palavra seremos em relação ao futuro também, tá bom? Veja, eu gastei um bom tempo para dizer para vocês que o seremos ali diz respeito ao aqui e agora. É isso que Paulo tem em mente. Mas há um sentido em que eu posso interpretar essa palavra em relação ao futuro. Veja, irmãos, escute isso aqui, olha. Agora vivemos na semelhança da sua ressurreição, né? No caso, uma ressurreição espiritual, não literal, mas chegará o dia em que nós seremos glorificados também em nossos corpos, como Cristo está glorificado agora. Ou seja, vai chegar um dia em que nós ressuscitaremos literalmente como o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos receber os nossos corpos de volta, corpos glorificados, e nós seremos como Ele é, entendeu? Então, sim, seremos aqui, aponta para esse dia final, para esse tempo em que nós estaremos diante do Senhor com o nosso corpo totalmente glorificado, entendeu? Haverá sim uma ressurreição da mesma espécie que a do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos experimentar isso. Olha o que diz Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, né? E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então veja, Paulo é muito claro aqui em Filipenses que vai chegar um dia em que esse corpo, Paulo fala também isso em 1 Coríntios 15, né? Esse corpo vai ressuscitar, não mais em fraqueza, mas agora um corpo glorificado, igual ao dele, diz o texto, entendeu? O Senhor tomará o nosso corpo frágil, né, o corpo mortal, e transformará num corpo glorioso como o dele, entendeu? Então, esse dia vai chegar. Aqui Paulo, sim, eu posso entender isso, entendeu? Eu só não posso dizer, querido, que o seremos aqui aponta apenas para essa realidade e eu esqueço aqui e agora. Paulo não nos permite interpretar dessa forma, entendeu? Primeiro, a interpretação de Paulo, a aplicação imediata é: o seremos diz respeito ao aqui e agora. Nós ressuscitaremos aqui e agora. Na verdade, nós já ressuscitamos, tá bom? É isso. Só que nós ressuscitamos espiritualmente. Vai chegar um dia em que essa ressurreição será literal. Olha só, mais um texto, irmão. 2 Timóteo 2,11. Rapidinho. Esta é uma afirmação digna de confiança. Qual é a afirmação? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. É a mesma coisa, irmãos. Plantado na semelhança da sua morte, mas também plantado na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, é o mesmo argumento que nós estamos estudando em Romanos, entendeu? Se estamos em Cristo, tudo o que se segue é absolutamente certo, irmãos. Veja, escute isso, querido. Mesmo estando na carne nesse momento, né, e estejamos conscientes das nossas fraquezas, do nosso pecado, das nossas falhas, mesmo passando por lutas, crises, provações e tentações, tudo está bem, diz Paulo, porque essa é a nossa condição, querido. Na verdade, Paulo diz em 2 Timóteo 2,19, que o Senhor conhece os que são seus. Ouça isso, irmãos. A nossa posição está segura, garantida, porque Deus conhece quem são os deles. Olha, 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O contexto dessas palavras aqui, irmãos, diz respeito a pessoas que se afastaram do Evangelho,
dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus já tinha ocorrido, e com isso eles estavam pervertendo, eles estavam destruindo a fé de algumas pessoas. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, olha, não se aflija com o que está acontecendo, pois Deus conhece o que são seus. Paulo está aqui, querido, aconselhando Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, muito novo mesmo, né? E ele estava passando por muitas lutas externas, no que diz respeito aos irmãos e a ataques fora da igreja, mas também lutas internas. Timóteo era um jovem muito tímido, e alguns estudiosos sugerem que ele fosse um cara depressivo, entendeu? Ou estivesse passando por um processo de depressão por causa dos muitos problemas. E o conselho era mais ou menos esse: olha, lembre-se que todo aquele que está em Cristo já ressuscitou espiritualmente e finalmente ressuscitará em seu corpo e em todos os demais aspectos. Lembre-se disso, agarre-se a isso e então você não será derrotado pelas coisas que estão acontecendo com você. Irmãos, eu vou guardar essa aqui e vou encerrar com isso aqui porque eu queria fazer algumas aplicações, querido. Pense em Paulo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Ele está literalmente no corredor da morte, aguardando o momento da sua execução. E ele está aconselhando, possivelmente, aquele que o substituiria no ministério, entendeu? Um jovem, muito novo, tímido, né? Por causa da timidez, provavelmente com algumas tendências à depressão, e que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu não lembro aqui, mas me parece que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, entende? Uma igreja grande, uma cidade grande, e ele está passando por problemas dentro da igreja, irmãos que saíram de dentro da igreja, dizendo, afirmando que Cristo já tinha ressuscitado e eles tinham ficado, consequentemente, entendeu? E isso estava destruindo a fé de alguns irmãos, de algumas pessoas, estava pervertendo a fé de algumas pessoas. Agora imagine Timóteo, querido, um pastor jovem tendo que lidar com gente que saiu da igreja, que está atacando a igreja, e ele está vendo algumas pessoas tendo a sua fé jogada no chão, na lama, no pó, entendeu? Por causa de um argumento mentiroso. Sabe o que Paulo está dizendo para ele? Timóteo, lembre-se que você está em Cristo, que você pertence a Cristo, que você já ressuscitou espiritualmente e que você vai finalmente ressuscitar com um corpo glorioso. Lembre-se disso, agarre-se a isso, e então você não será derrotado pelas coisas que estão acontecendo com você. Irmãos, aqui para nós, querido, muito das nossas crises, muito das nossas lutas se dá porque nós não lembramos disso. Nós estamos em Cristo, irmãos. Nós fomos inseridos em Cristo. Vou usar a metáfora de novo. Nós somos galhos de uma figueira brava que foi arrancado dela e inseridos em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar agora. Essa é a nossa posição agora. Por causa dessa posição, tudo o que aconteceu a Jesus é atribuído a nós. Ele morreu, nós morremos. Ele foi sepultado, nós também fomos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele subiu aos céus. A Bíblia diz, irmãos, nós estamos assentados com Cristo em Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar, querido. A gente pode passar por luta aqui? Sim, nós vamos passar por lutas aqui, irmãos. Vamos passar por dificuldades aqui. Mas se você tiver consciência de quem você é, de
qual é o seu lugar em Cristo, de qual é a sua posição em Cristo, e que isso aqui, irmãos, por mais que seja dolorido, isso aqui é passageiro, o nosso lugar está garantido, o nosso lugar de repouso, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de glória está garantido, e não há situação, não há crise, não há prova, não há luta, não há tentação, não há nada nesse mundo que nos arranque desse lugar que o Senhor conquistou para nós, querido. É preciso que a gente tenha isso em mente, irmãos. É preciso que a gente tenha consciência, é preciso que a gente lembre disso constantemente. Irmãos, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu estou inserido nele. Eu sou parte da videira verdadeira agora. Eu sou um ramo que está inserido nessa videira. Entende? Muita gente, querido, repetindo o que eu disse lá no comecinho, muitas pessoas dizem, eu sou sal. Foi o que aconteceu. Não, eu estava num culto um dia, o pastor fez um apelo, fui lá na frente, ele orou por mim, agora eu sou sal. Foi o que aconteceu. Amém. Agora, se é só isso que você tem, eu lamento por você. Porque você não vai ter força o suficiente para permanecer de pé quando as lutas baterem à sua porta. Não é possível, irmãos. Se tudo que você tem é uma oração do pastor, me perdoe, mas você está numa situação muito delicada, entendeu? Muito delicada. O que nós precisamos? Saber dessas coisas, irmãos. Nós morremos com Cristo. Nós estávamos em Adão, mas nós fomos arrancados de Adão e inseridos em Jesus. Isso aconteceu na morte de Cristo. O Espírito nos batizou em Cristo, nos inseriu em Cristo. Agora nós somos parte dessa videira verdadeira, dessa figueira verdadeira. Nós somos parte de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Esse é o nosso lugar, querido. O que está dito a nosso respeito é verdadeiro, irmãos. Você pode até não crer, mas está dito, nós estamos em Cristo. Plantados com Ele na semelhança da sua morte, é verdade, mas plantado com Ele também na semelhança da sua ressurreição. Chamados para viver em novidade de vida, para viver para Deus, entendeu? Não mais como escravo do pecado, não mais como alguém que está sujeito ao pecado, mas um homem livre e que é chamado para viver para a glória de Deus. É chamado para viver uma novidade de vida. Você precisa saber disso, irmãos. Vocês precisam ter consciência dessa verdade, porque esta é a verdade a teu respeito. Se você está em Cristo, é isso que é verdade a teu respeito. Você talvez não sinta nada, você talvez diga assim, pastor, mas eu olho para a minha vida e ela não condiz com aquilo que eu acredito. É verdade, irmãos, eu faço isso. Irmãos, eu olho para a minha vida e digo, meu Deus amado, que negócio é esse, Senhor? Eu quero viver isso aqui que está escrito a meu respeito. Sim, irmãos, a gente vai encontrar fraquezas da gente. É possível que a gente tropece aqui e acolá, faça besteira. Isso vai acontecer. Se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso, faz Deus de mentiroso. Então é possível que você vai cair. Mas o que é dito a teu respeito não muda porque você tropeçou. Você não perde a sua posição porque você está passando por crise. Você não deixa de ser filho porque está sendo tentado em alguma área da sua vida. O teu nome não é arrancado do livro da vida só porque você está passando por um momento difícil na tua vida. Irmãos, na verdade, essas verdades que são ditas aqui a teu respeito deveriam te sustentar em momentos assim, em momentos de crise, tá bom? Eu espero que você tome posse dessas verdades, querido. Plantados com Cristo na morte, amém. Mas também plantado com Ele na semelhança da sua ressurreição, entendeu? Nós nascemos espiritualmente. Nós ressuscitamos espiritualmente. Nós estamos em Cristo, assentado nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa posição no Senhor Jesus. Vamos orar, querido? Pai,
Louvamos o teu nome por causa da tua palavra, Senhor. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós e por causa daquilo que o Senhor deixou escrito para o nosso conhecimento, Pai. Estamos em Cristo, somos novas criaturas, somos filhos do Altíssimo. Nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor, meu Deus. E um dia nós o veremos como Ele é e nós seremos como Ele é, Senhor. Nós aguardamos esse dia, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, Pai, mundo caído, mundo pecaminoso, que o poder dessas verdades nos alimente e nos sustente, nos dando força, Senhor, meu Deus, Pai, para vencer as provas, as tentações, para vencer até mesmo as quedas, Pai. Que a Tua palavra nos fortaleça diariamente, Senhor, e que, fortalecidos pela palavra, Senhor, andemos de cabeça erguida, não confiando em nós mesmos, Senhor, mas confiando na obra redentora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.